Episódio número 36, estamos falando sobre as 8 parábolas de Mateus, capítulo 13. Os últimos 5 episódios, nós passeamos pela parábola do semeador. Como eu tenho sempre dito aqui, não é nenhum estudo aprofundado, são alguns pensamentos em 9 minutos, 10 minutos, sobre algumas lições de cada parábola. A parábola seguinte, a segunda parábola deste capítulo, é a parábola do joio. Vamos lá? Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. E os servos perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no celeiro. Mais adiante, no verso 36, Jesus explica a parábola para os discípulos. Então, despedido as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio no campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Até aqui. Nesse primeiro episódio que nós vamos conversar sobre a parábola do trigo e do joio, é importante, sempre importante, você entender contextos na hora de fazer uma interpretação. Não é uma aula de exegese nem de hermenêutica aqui. Porém, é muito importante perceber o movimento do nosso irmãozão Mateus. Ele escreve o seu evangelho para uma audiência ou para um leitor judeu. Você percebe no livro de Mateus o movimento de provar que Cristo é o cumprimento da promessa dada a Israel como sendo o Messias. Por isso, a ótica de Mateus é uma ótica para que um leitor judeu compreenda quem é Cristo. Muito legal. Nesse capítulo, que naquela época ele não escreveu em capítulos e versículos, fomos nós que colocamos isso para facilitar encontrar os textos, nesse capítulo, ou nesse trecho, ele conta algumas parábolas. Nós não sabemos se Jesus falou nessa sequência ou se o Mateus juntou essas parábolas nessa sequência. O Sermão do Monte foi assim. É provável que sim, que quando ele escreve, depois de quase mais de 30 anos que Jesus havia morrido e ressuscitado, ele escreveu esse evangelho, ele tenha na sua mente uma tentativa de juntar histórias para fazer com que as pessoas compreendam quem era Cristo. Isso é comum. A parábola anterior, ele fala sobre o semeador. Que o semeador, que é Deus, sai a semear a boa semente. Na parábola anterior, a semente é a palavra. E o terreno somos nós. E é aqui que ela cai, lembra? Entre espinhos, pelo caminho, no terreno rochoso ou na terra boa. Legal. Quando ele acaba essa parábola, ele começa a outra, e Mateus colocou uma depois da outra, pode ser que tenha sido a sequência mesmo. Mas nessa parábola, a primeira explicação que Jesus dá é que quem semeia continua sendo o Filho de Deus. Mas a boa semente somos nós. E o joio, a semente ruim, são os filhos do maligno. E o terreno é o mundo. No próximo episódio vamos falar do terreno. Na parábola do semeador, o terreno era o nosso coração, a nossa vida. Nós éramos o terreno e a palavra dele era a semente. Agora, o terreno é o mundo e nós somos a semente.
Nós florescemos nesse mundo. Muito interessante ver o caminho dessas duas parábolas. O que o Mateus está querendo dizer para a gente? Eu tenho para mim, como lição, que a primeira parábola fala do caráter de transformação, eu não sei se eu posso dizer isso, o caráter transformacional do Evangelho. O quanto a semente, que é a palavra, cai aqui dentro e molda quem somos. É o quanto que o Evangelho muda quem eu sou. A semente é a palavra e eu sou o terreno. Mas num segundo momento, o caráter não é transformacional, mas é missional. Quem eu sou no meio do mundo. O que a palavra, que é uma semente, fez em mim, sendo eu uma terra, e agora o que eu faço nesse mundo como semente, que agora sou, onde a terra é o mundo todo. Porque essa parábola fala do crescimento de dois tipos de plantas e de frutos, o trigo e o joio. Só que agora a semente somos nós, ou os filhos do maligno. Muito legal essa parábola. Legal para compreendermos o que Deus faz em nós e através de nós. Estou gravando aqui esse episódio num domingo e há pouco eu estava na nossa comunidade, no nosso prédio da igreja, fazendo a transmissão ao vivo da nossa celebração e falando sobre isso. Igreja, no mercado da fé, é um lugar aonde eu vou para que Jesus dê um jeito na minha vida. Por isso, o marketing religioso foca os interesses do indivíduo. O que você quer? Se você quer a transformação da sua vida econômica, social, financeira, a sua saúde, eu não posso dizer a você que não seja justo que eu e você, como filhos de Deus, oremos a Deus para que Deus nos socorra. Claro que sim. Mas o problema é que o foco hoje, eu encaro como um problema, o foco da nossa espiritualidade são os nossos interesses. Eu me aproximo de um lugar chamado igreja ou de Deus porque eu quero que Ele faça alguma coisa por mim. Eu não quero que Ele mude quem eu sou. Eu não quero que Ele mexa com os meus sentimentos, eu não quero que Ele mexa com as minhas decisões, eu não quero que Ele mude as minhas vontades e os meus desejos, eu não quero que Ele troque aquilo que eu penso, aquilo que eu sou e aquilo que eu quero. O que eu desejo é que Ele me dê o que eu quero, que Ele complemente o que eu sou e que Ele faça o que me agrada. É por isso que tanta gente fica preocupada se o que eu estou fazendo está agradando a Deus. Isso é pecado? Isso está certo ou isso está errado? Por quê? Porque Deus é o polo distribuidor das coisas que eu preciso e eu não posso ficar mal com Ele. Então esta lógica de que eu me aproximo de Deus para que eu receba ou tenha aquilo que eu quero, preciso, desejo ou gosto, ainda que seja justo pedir ao Pai aquilo que preciso, mas quando esse é o único mote, o único motivo da minha aproximação, a minha espiritualidade está doente. Porque a minha aproximação e o meu afastamento se dá de acordo com minhas necessidades, vontades e desejos. E Deus, como eu já disse aqui, se torna um coadjuvante na transformação da minha vida. Eu vivo o que eu gosto, o que eu quero, o que eu sonho, o que eu desejo, e quando me falta eu vou até Deus, por isso eu dou minhas ofertas, faço os meus cânticos, presto os meus cultos e faço coisas que Ele gosta, para quando eu pedir o que eu quero, Ele me retribua, porque Ele também está gostando de mim. Essa é uma lógica idolátrica, onde eu me apresento diante de um ídolo e um ídolo externo faz o que eu quero de acordo com as oferendas que eu trago. Não, esse não é Deus. Esse é um ídolo que você fez a partir de Deus. Deus quer que a semente da sua palavra caia na terra que sou eu, primeiro lugar, parábola do semeador. E isso mude quem eu sou.
Minhas vontades e desejos, o meu ser, meus sonhos, planos e projetos passam a ser visitados pelo projeto maior de Deus, pela sua vontade, pelos seus propósitos e pela sua missão. Para que a cada dia essas raízes da semente que é a palavra abram espaço e joguem para fora o meu velho eu. E como Jesus disse a Nicodemos no capítulo 3 de João, você tem que nascer de novo. E aí um novo eu nasce a partir da semente que é a palavra. E agora, como um novo ser e um novo eu passo a ser uma boa semente no mundo em que eu vivo. O que ele fez dentro de mim, agora se expressa para fora de mim. O que ele fez dentro de mim como transformação, agora se vê nas minhas atitudes externas a mim como minha missão. E o propósito da minha vida passa a ser cumprir a vontade daquele que me livrou das trevas, me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reino de Deus tem a ver com um rei. Reino de Deus tem a ver com o seu senhorio. E nós, como súditos gratos, passamos por uma transformação para que hoje estejamos em missão. Trigo e joio. Dois tipos de gente no meio desse mundo. Hasta la vista, baby.